Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por ter dado a todos nós a oportunidade de estarmos nessa casa de luz, de irmãos fraternos. Agradecemos também o convite e agradecemos a presença de todos vocês, contando com carinho e com atenção. No dia 31 de dezembro do ano de 1799, acontecera um grande conclave na espiritualidade latina do continente europeu. Para lá, haviam se dirigido os mais renomados espíritos que faria, juntamente com o insigne codificador, a chegada de um novo século. E para isso o grande objetivo seria trazer na Terra a terceira revelação. O insigne codificador travaria uma grande batalha contra as ideias materialistas e ajudaria, por outro lado, todas as religiões, comprovando a justiça e o amor de Deus para com todos. Nesta assembleia estavam Sócrates, Platão, Aristóteles, Santa Joana d'Arc, Cristóvão Colombo, o próprio Gutenberg, Agostinho, Teresa d'Ávila e outros tantos seres renomados da espiritualidade, que um dia vieram à Terra darem o seu grande contributo na área da filosofia, da ciência e da religião. Existia também Voltaire, Rousseau, mas o grande objetivo era visualizar um pequeno grupo que ali se encontravam ligados ao corpo físico, que deveriam dar ajuda a aquele que viria à Terra. Então existia também no plano espiritual, ligado ao corpo, Napoleão Bonaparte, o Padre Pio VII, Beethoven, o próprio Jean-Henri Pestalozzi, que ligado ao corpo deveriam participar daquela assembleia para afirmarem a sua ajuda ao insigne codificador. Seres angelicais entoavam hinos de grandiosidade, outros seres tocavam harpas, fazendo com que o ambiente se tornasse, de uma certa forma, luminescente. De repente, por uma estrada surge um ser incomum, dotado de uma grande luminosidade. Desce por aqueles raios luminosos e, ao atravessar sobre todos eles, são por todos reverenciados. Aquele ser luminoso aproxima-se de Napoleão Bonaparte, que até então encontrava-se alheio a tudo aquilo que lá acontecia. Mas quando aquele ser aproximou-se de Napoleão, ele pôde o ver, levantou-se e o abraçou carinhosamente. Foi nesse instante que eles ouviram uma voz no céu distante afirmando, dizendo a todos eles do grande comprometimento que mesmo da espiritualidade haveriam de dar ao insigne codificador. Mas a Napoleão Bonaparte caberia a ele preparar o caminho daquele que viria daqui a alguns anos. E a voz dizia: meu querido filho, na época de Jesus, tu havia reencarnado no corpo de Júlio César,
e teria a incumbência de preparar o caminho para que Jesus, o Senhor da vida, pudesse trazer a sua mensagem. No entanto, naquele momento tu se envolvera com lutas sanguinolentas, com guerras, com dominações, e perdeste uma grande oportunidade. Reencarnou outras vezes, vindo novamente a fracassar. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, lhe concede esta oportunidade de preparar o caminho para aquele que haverá de vir trazer para todos nós um novo conhecimento. Napoleão Bonaparte deixava que os olhos enchessem de lágrimas e ele não compreendera toda a sua mensagem. O próprio insígne codificador o abraçou e prometeu a todos que o ligaria ao corpo, lá na própria França, no Palácio de Versalhes. Dissolveu-se a Assembleia. Durante aqueles 4 anos, Napoleão Bonaparte envolvera-se em guerras, em lutas, em dominações, fazendo com que o continente europeu tornasse um mar de sangue. E aí, no ano de 1804, ele estivera aprisionado na ilha de Santa Helena e logo depois, os amigos espirituais resolveram tirá-lo do corpo através do desencarne. Mas, no dia 3 de outubro de 1804, reencarnaria em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido por todos nós, o insigne codificador. Naquele momento, os seus pais eram pessoas de grandes possibilidades. O pai era juiz, e logo na adolescência, ele foi estudar na Suíça, sendo um grande aluno, um excelente jovem de estudos, junto ao professor Jean-Henri Pestalozzi. Hippolyte tinha uma mente acurada, a tal ponto que Pestalozzi, quando era chamado por outros países, por outros estados, por outras regiões, para colocar também os seus ensinos na área da pedagogia, numa nova metodologia, era exatamente o senhor Hippolyte que eu substituía à altura para que os seus alunos não ficassem à mercê dos seus ensinos. Tinha uma mente acurada. Quando ele voltou para a França, ele fundara algumas escolas da mesma forma que Pestalozzi. Escrevera inúmeros livros e rapidamente tornara-se uma pessoa muito conhecida. Mas foi exatamente no ano de 1854, aos 50 anos de idade, que o Hippolyte ouvira falar pela primeira vez sobre as manifestações das mesas girantes. Ele que já houvera conhecido o catolicismo com seus pais, o protestantismo com o insigne professor Pestalozzi. Agora ele fazia um estudo de uma forma aprofundada a respeito do chamado magnetismo. Magnetizar objetos, fazendo com que ele se movesse de um lugar para o outro. E então, o senhor Fortier, amigo de Hippolyte Léon, falara de forma entusiasmática a respeito das chamadas mesas girantes. Dizia: senhor Léon, o senhor nem imagina, quando nós participamos dessas reuniões, desses saraus, nas casas de um e de outros, aonde se deixa a minha luz. Os médiuns ficam em torno de uma mesa, colocam as suas mãos sobre elas, e aí eles fazem algumas perguntas. E por incrível que pareça, as mesas respondem com uma pancada para a letra A, com 2 para a letra B, 3
para a letra C e assim sucessivamente, formando frases, formando textos, ao qual traz para nós uma grande admiração. O senhor Hipólito respondeu a ele: o dia que me provarem que as mesas são dotadas de cérebro para pensar, de nervos para sentir, e pudermos fazer com que ela seja sonâmbula, talvez aí eu passe então a acreditar. Bom, no ano seguinte, no ano de 1855, ele conversaria com uma personalidade em comum, que ele conhecera há 25 anos. Aquelas amizades, aquelas pessoas íntegras, muito sérias, o senhor Carlotti. O senhor Carlotti era um corso de muita integridade. E vinha falar ao senhor Hipólito pela segunda vez a respeito dessas manifestações. Mas fora exatamente ele que falara ali a respeito de que essas manifestações eram de espíritos que se encontravam no mundo espiritual e que através das mesas, das pancadas, eles se deixavam conhecer. O senhor Hipólito achou por bem, então, ele fazer uma dessas visitas, num desses saraus, numa dessas reuniões, aonde existem essas manifestações. Nós que somos professores, há 28 anos, algumas crianças, adolescentes da nossa época, faziam aquela brincadeira do copo. Não sei se alguém aqui presente fez, né? Colocava a mão sobre o copo, eles traziam nas mochilas, e de repente no fundo da sala, algumas crianças se reuniam, fechavam os olhos, colocavam as mãos sobre o copo, e diziam que o copo andava de um lugar para o outro, buscando aquele abecedário. Nunca na época tive curiosidade de saber de onde eles buscavam essas ideias. Mas o senhor Hipólito foi lá, na casa da senhora Prenemeson, presenciar uma dessas manifestações. E o que ele viu, deixou entusiasmado. Porque afirmaria ele mais tarde, só daqueles seres afirmarem que eles um dia pertenceram à terra, eles estiveram no corpo, e agora através das manifestações eles comprovariam a continuidade da vida. Só por isso valeria a pena fazer um estudo profundo a respeito dessas manifestações. No entanto, nós gostaríamos de lembrar que agora nós estamos no ano de 1855, mas no ano de 1848, nos Estados Unidos, a família Fox, eles estiveram envolvidos com essas manifestações. A família Fox, de religião metodista, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, eles moravam num vilarejo de casas de madeiras, de um piso. Era uma família metodista, constituídos do senhor Fox, da senhora Margarete, que tinha 2 filhas. Também a menina Margarete, de 14 anos, e Kate, de 11 anos. Em março do ano de 1848, eles começaram a ser incomodados por algumas batidas, por alguns arranhões, ao qual o casal procurava ver da onde surgiam aquelas batidas, mas não sabiam. Algumas vezes, eles estavam dentro de casa, e por lá de fora eles escutavam batidas. Ao abrir a porta, não tinha ninguém. Certa feita ele teve uma ideia. Ele ficaria então do lado de fora, para ver se alguém, algum vizinho,
não batia e corria. Então ele ficou lá longe, observando se alguém batesse na porta. E a esposa, com as filhas, ouviam a batida e ele também, mas ele não via ninguém na porta. Eles iam dormir e à noite ouviam-se batidas no guarda-roupa, na janela, nas portas, alguma coisa que andava para dentro de casa. Que Deus nos livre dessas manifestações, pelo amor de Deus. Dessa forma, eles começaram a fazer esses estudos. Numa certa madrugada, estando com um lampião na mão, as pancadas eram tantas que não os deixaram dormir. Então, descendo a escada, a pequena Kate teve a seguinte ideia e disse: Senhor Perneta, ou Senhor Manco, faça o que eu faço. A pequena Kate, de 11 anos, estava com a irmãzinha de 14 e com os pais. Com certeza ela deve ter sido inspirada pelo plano espiritual, porque a pequena Kate deu 3 palmadas. Houve um silêncio e uma resposta de 3 palmadas. Ela bateu o pezinho e também houve a resposta da mesma forma. A senhora Margarete então teve uma ideia: Senhor Perneta, através de pancadas, me diga quantos filhos eu tenho. E ela ouvira 7 pancadas. Mas disse ao marido: mas eu tenho 6. E lembrou-se que um deles tinha sido morto em tenridade. E percebeu então que ela tinha um filho no plano espiritual. Dessa forma, nasceria ali a chamada tipologia. A tipologia é a comunicação dos espíritos através de pancadas, que começara no ano de 1848 em Hydesville, com essa família metodista, a família Fox, no qual o espiritismo ainda não havia nascido. Voltemos então ao ano de 1855, ao qual Hipólite começara então a realizar as pesquisas. Para que não houvesse dúvida, ele elaborava algumas questões muito difíceis e pensava: eu vou submeter o médium e tenho certeza que ele não haverá de responder. Mas por incrível que pareça, através das pancadas ele recebia as respostas a contento. As perguntas, como ele era um grande pedagogo na área da ciência, da religião, ele fazia perguntas dificílimas, mas os médiuns respondiam através das pancadas. E dessa forma, ele então teve a ideia de elaborar um volume, um livro, que haveria de contemplar tudo aquilo que nós desejássemos da espiritualidade, na área da filosofia, da ciência e da religião. Dessa forma, nasceu para todos nós o chamado Livro dos Espíritos. E como nós conhecemos, o Livro dos Espíritos nasce com 500 questões. No primeiro momento, 500 perguntas e respostas, ao qual ele submeteu aquelas manifestações, aqueles fenômenos. No entanto, existia uma dúvida: que nome deverei colocar no livro? Hipólite Léon Denisard Rivail é muito conhecido em toda a França. E eu gostaria que o livro valesse pelo seu conteúdo, e não pelo nome estampado na capa do autor. Dessa forma, ele recebera uma comunicação do espírito Zéfiro, seu amigo espiritual, que lhe dissera: nós fomos grandes amigos nas Galhas antigas, nós somos druidas, sacerdotes druidas, nós acreditávamos na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos,
na bondade suprema de Deus, na fraternidade universal. Nós vivemos um século antes de Jesus, nas Gálias, ali mesmo na França. E o meu nome era Zéfiro, e o teu era Allan Kardec. Portanto, deverás colocar esculpido nos livros o nome Allan Kardec. E no dia 18 de abril do ano de 1857, nascera o chamado Livro dos Espíritos, que deveria ser conhecido por todos nós que somos espíritas. Na primeira e segunda edição, continuou-se com 500 questões. Mas na terceira edição, ele ampliou-se para 1018 questões, contemplando toda a filosofia e religiosidade da chamada doutrina espírita. Até hoje, acreditem, é, sem dúvida alguma, um livro insuperável, porque não existe nada na doutrina espírita que possa comparar-se ao livro dos Espíritos, mesmo porque tudo aquilo que nós conhecemos tem uma continuidade do livro dos Espíritos. Dessa forma, nós vamos então compreendendo que Allan Kardec, ele foi uma pessoa criteriosa, minuciosa, porque a cada questão que não o satisfazia na sua resposta, ele submetia-se a 10 médiuns diferentes. Uma mesma questão, submetia essa questão àquela médium, e ao receber a resposta, não se dando por satisfeito, a mesma pergunta, ele submetia a outras médiuns, a outras. Então, o grande contributo do livro dos Espíritos foi 10 médiuns, 10 jovens, 10 meninas contribuíram para a elaboração do chamado Livro dos Espíritos. Naquela época, Allan Kardec enfrentaria inúmeros desafios. E logo depois do Livro dos Espíritos, lançado no ano de 1857, existe um livro pouco conhecido de nós espíritas chamado O que é o Espiritismo? Alguém conhece? O que é o Espiritismo? É um livro de suma importância para todos nós, porque foi lançado no ano de 1859 e nos mostra o grande desafio de Kardec. Por quê? Porque ao ser lançado o Livro dos Espíritos, veio a campo a religiosidade, veio um padre para fazer inúmeros questionamentos, com todo respeito, como era natural, porque queria saber sobre essa nova doutrina nascente. Então temos um padre, temos um incrédulo, que não acredita em nada, uma pessoa que não acredita em Deus, e há um debate de Kardec com essa pessoa. E existe também um cético, que também tem algumas dúvidas, e lá no livro, O que é o Espiritismo, nós vemos a eloquência de Allan Kardec, dialogando, conversando, explicando, sem alteração alguma. Esse livro chama-se O que é o Espiritismo. No ano de 1861, foi lançado o chamado Livro dos Médiuns, que todos aqueles que se aterem na chamada mediunidade, de incorporação, de desobsessão, de passe, de vidência, de ouvir, de cura, de fenômenos, de materializações, deveríamos ler o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é um livro para aquele que se dedica à prática da mediunidade. No ano de 1863, no ano de 1864, nós temos o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecido por todos nós, que deve ser um livro de cabeceira, ao qual nós deveríamos estudar constantemente até os últimos instantes da nossa vida.
No ano de 1865, foi lançado o livro O Céu e o Inferno. E no ano de 1867, nós temos a Gênese, o maior tratado sobre a origem da vida, do universo e de tudo aquilo que nós temos dúvidas até então. Mas o mais importante é que alguns cientistas lançaram uma obra e deram continuidade aos ensinos de Kardec. Porque hoje nós comemoramos o dia do desencarne. No dia 31 de março do ano de 1869, devido a um neurisma cerebral, o codificador rompe as algemas da carne e singra os espaços luminosos. Leon Denis daria continuidade à sua obra, mas Charles Richer, William Crookes, Eusápia Paladino, Albert de Rochas, Alexandre Aksakov, Ernesto Bozano, Camille Flammarion e Gabriel Delany se incumbiriam na área da ciência, darem continuidade à obra magistral de Allan Kardec. Mas gostaríamos de deixar aqui registrado, de uma forma rápida e resumida, o trabalho de William Crookes. William Crookes era um cientista inglês e ele foi o descobridor da matéria em seu estado radiante. Essa energia que tem os animais, que tem os vegetais, que tem o ser humano e que também tem o mundo inanimado, as rochas, a matéria. Então ele descobriu, e ele entrara para a Academia Real de Londres. No ano de 1870, ele iniciou-se uma pesquisa a respeito das manifestações, dos fenômenos. Na sua casa, com algumas pessoas escolhidas a dedo, ele foi estudar Florence Cook. Florence Cook era uma médium que, através dela, manifestava-se Kate King, um espírito. Então, acontecia mais ou menos assim. Lá numa sala, preparada e vistoriada por William Crookes. Eles, então, com meia luz, sobre a luz de lampião, colocava Florence Cook como se fosse naquele salãozinho ali, onde está o nosso querido Enio. Ali, Florence Cook entrava em concentração. Dela desprendia-se uma energia ectoplasma. E dessa forma, Kate King, apropriava-se daquele material, aquele plasma, e colocava-se nela, e ela se manifestava a aquelas pessoas. A William Crookes, que fazia as manifestações. Era um espírito materializado. Aonde ele aonde ele conseguira fazer com que ouvisse o batimento cardíaco, ele então media a sua estatura, comparava o peso com Florence Cook. Muitas vezes, as mulheres despiam Florence Cook com todo respeito e dignidade, para que dela não houvesse nenhum subterfúgios, para que outras pessoas dissessem, ela levou algum véu. Então, Florence Cook adentrava somente com uma túnica, e através da concentração, foram 4 anos de pesquisas, aonde William Crookes, através das materializações, da voz direta, da tipologia, ele houvera analisado Eusápia Paladino, Dede Home, Daniel Douglas Home, que sentado numa cadeira, ele conseguia se deslocar de um lugar para outro, mas nada atemorizava aqueles cientistas.
Imagine se nesse momento alguém sai voando. Eu desencarno, pelo amor de Deus. Mas ele foi anotando, fazendo um relatório, e lançou um pequeno, grandioso volume chamado Fatos Espíritas, que todos nós deveríamos conhecer. Quando ele completara 68 anos de idade, ele fazia palestras em todo o continente europeu. E algumas pessoas perguntavam-lhe: Sr. William Crookes, o que o senhor tem nos dizer a respeito daquelas manifestações? E ele dizia, em sã consciência: eu não tenho nada a dizer que venha contrariar aquelas pesquisas, porque foi o momento em que o mundo espiritual começou a se manifestar ao mundo material. Aos 85 anos de idade, no ano de 1917, ele realizava palestras ainda e respondia inúmeras cartas para o mundo inteiro. Nas vésperas do seu desencarne, aos 87 anos de idade, no ano de 1919, ainda ele podia dizer: tudo aquilo que eu fiz e realizei foi em prol da doutrina espírita, que é verdade. O mundo espiritual existe, eles estão ao nosso lado, ao nosso redor, que nós possamos acreditar. E é exatamente lembrando nisso, que naquele momento em que Jesus ressuscita, ele também se apropria das energias espirituais, e manifesta-se a Maria de Magdala, a outra Maria, a Joana de Cusa, e lhes diz: digo aos meus discípulos que logo mais haverei de encontrá-los na Galileia. E foi a mesma coisa que nós encontramos quando os dois viandantes em direção a Emaús. Naquela tarde, eles iam conversando a respeito dos últimos acontecimentos da crucificação. Vejam que Jesus houvera sido crucificado. E os dois viandantes iam conversando a respeito da crucificação. De repente, uma outra pessoa aproxima-se e pergunta-lhes: de que vocês estão conversando? E eles dizem: por acaso sois tu estrangeiros? Não sabe que mataram e crucificaram um justo? E eles iam conversando. De repente, eles chegam à casa daqueles dois viandantes, e aquele terceiro lhes diz: podereis eu adentrar a sua casa para se alimentar? Eles adentram. E logo depois percebem que eles estavam conversando com Jesus, o crucificado. Cai a noite e vem a tarde. E aí nós observamos que Jesus ainda está com todos nós. Antes de nós adentrarmos esta casa, o ambiente estava preparado para nos receber. As energias eram colocadas em todos os pontos para quando nós adentrássemos, fôssemos impregnados dessa energia sublime. Acreditemos, os amigos espirituais estão a postos, os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, nesse rápido instante em que nós aqui estamos. Eles vão nos ajudando, vão nos curando das nossas imperfeições. Muitas vezes adentramos com um problema material físico, e eles vão colocando as mãos, vão energizando, vão nos ajudando. Para isso, importa que façamos a nossa parte, que é acreditar, que é levar o nosso pensamento a Deus, e pedir que nos ajude, que nos ampare, que nos fortaleça em nossa fé, que nos ajude sempre, em todos os instantes. Que o nosso momento aqui nessa casa não seja dispersivo, que no momento em que nós estivermos ouvindo a palestra, a preleção, não só minha como de outros, que eu também vou em outras casas também assistir palestras, eu ouvindo e pedindo a Deus: me ajude, me fortaleça no meu estômago, na garganta,
no rim, no meu coração, em todos os lugares. Nós abrimos o nosso coração à espiritualidade, para que neste momento que é dedicado à cura, possam os amigos espirituais trazerem aquilo que de fato nós tanto precisamos. E dessa forma, nós queremos agradecer o carinho, a atenção de todos vocês, e pedir a Jesus que possa todos abençoá-los e protegê-los de retorno aos seus lares. E quando, lá na noite, antes de dormirem, estiverem também em oração, oremos-nos uns pelos outros. Temos tanta carência desse momento de oração, que possamos acreditar. A oração é vida, a oração é pensamento. E façamos desse momento um momento exclusivo e particular de todos nós. A casa nos proporciona esse momento feliz. Que esta alegria, que esta felicidade perdure em seus corações por toda a eternidade. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e muita paz a todos vocês. Obrigado.